Esse lance de hardware ideal para trabalhar com Motion é um negócio bem relativo, mas isso não impede a gente de fazer aqui um compilado com dicas essenciais sobre o assunto. E antes da gente começar, já sabe, deixa aquele like no vídeo, compartilha, siga a gente em todas as redes sociais e acesse layerlemonade.com para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Bom, quem segue a gente aqui no canal sabe que eu já fiz alguns vídeos sobre hardware, de um panorama mais geral sobre hardware para Motion, e também lá no blog a gente tem alguns posts sobre esse assunto bem no geral também. Mas o lance é que o tempo vai passando, os softwares são atualizados, o hardware é atualizado e eles se comportam de forma diferente com o tempo. Então tá na hora da gente atualizar algumas dicas nossas sobre hardware aqui no canal. O primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é que não existe esse lance de PC ideal, né? O computador ideal para trabalhar, porque isso depende de inúmeros fatores que levam em conta, por exemplo, o tipo de área que você atua, se você trabalha com Motion mais 2D, mais 3D, se você acaba fazendo VFX ou não, se você usa seu PC para editar, para ilustrar, e também tem que levar em conta o quanto a gente pode gastar no final das contas, né? Porque não adianta a gente fazer um vídeo aqui dando um monte de dica maluca e no final você não tem grana, né? Eu não tenho grana para comprar esse PC. Então, na verdade, esse assunto ele pode ser subjetivo, né? Porque você tem que observar muito bem qual a sua área de atuação, o que o seu workflow pede, né, em quesitos de hardware, quais os softwares que você mais usa, né, na sua pipeline, para então você entender mais ou menos como funcionam as coisas e tentar construir uma máquina que seja equilibrada para os softwares que você usa. E eu estou dizendo isso porque não tem como fazer um vídeo apontando para vocês uma peça X, uma peça Y e dizendo o que vocês têm que comprar. Porque se você trabalha com After e Cinema 4D, seu PC vai ser diferente de um cara que só trabalha com After Effects. Se você trabalha com After e Illustrator, seu PC pode ser diferente também. Então essa subjetividade, né, esse relativismo com relação ao seu hardware, né, e com relação aos softwares que você usa, impede que a gente bata o martelo e fale, esse é o PC ideal. Então ao invés disso, vamos fazer um vídeo aqui destrinchando como o After Effects se comporta com o nosso hardware, né, como ele olha para ele e quais peças são importantes a gente dar atenção na hora de trocar nosso PC. E é bom lembrar novamente, né, que um PC bom em After Effects pode não ser bom no Cinema 4D. Então é sempre importante você olhar como que a sua pipeline funciona, né? Quais softwares você usa e a partir de certas informações sobre hardware, você tentar equilibrar uma máquina que responda bem em um software ou em outro software. Mas a minha dica é sempre que você dê mais atenção para o software que você mais usa, né? O que eu costumo dizer que é o software majoritário. No meu caso, por exemplo, que é o After Effects, então eu penso o meu hardware sempre para ele, né? E acabo equilibrando algumas peças para trabalhar com o Cinema 4D também. Mas eu dou mais atenção para o After já que eu uso ele mais tempo. Então a primeira dica interessante aqui é que vocês podem ir agora no Google e digitar assim, requisitos mínimos para o After Effects CC. Nessa página você encontra informações da própria Adobe sobre o que devemos ter no mínimo para trabalhar com After. É claro que, né, se for para estudar, a gente pode negociar essas configurações aí no final. Então você tem tipo informações como processador multicore Intel com suporte a 64 bits, que é o mínimo, né? Obviamente você pode também usar processadores AMD, tipo a nova leva da Ryzen, que é muito bom. Você tem aí 8 GB de RAM mínimo e 16 recomendado, 5 GB de espaço disponível no disco rígido para você instalar o After e um espaço adicional para cache de disco de 10 GB recomendado, tá? Aí você tem outras informações também nessa página com relação a configurações no macOS e também com relação a requisitos mínimos para o After mais antigo, né? Então você pode dar um roll aqui, um scroll e achar informações com relação à versão do After que você usa. Eu tô comentando esse lance com vocês que parece ser um negócio bem óbvio, mas é porque se você fizer isso com todo o software que você usa, você consegue anotar os requisitos mínimos de cada software e fazer um cruzamento de dados entre eles. E aí você vai ver, por exemplo, sei lá, o After pede 8 GB mínimo, o Cinema 4D pede 8 GB mínimo, beleza, então eu posso balancear aqui. O Cinema 4D pede um processador assim, o After pede um processador assado, então você vai ter que encontrar um meio termo entre essas duas peças. Então quando você procura os requisitos mínimos, né, não ideais, não recomendados, mas mínimos, você consegue começar a pensar, né, sobre quais peças você tem que ter no seu PC. Como eu disse, esses são os requisitos mínimos. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos passar peça por peça, as essenciais, é claro, para a gente ver como o After Effects se comporta com essas peças, porque então a gente pode ter uma noção melhor em qual peça a gente pode investir mais. Então vamos começar falando da CPU, né, que é praticamente a peça mais importante no nosso hardware para trabalhar com After, né, com Motion no After Effects, porque o After Effects ele usa praticamente 100% dos efeitos calculados pela CPU, ele não usa GPU, a gente vai chegar em GPU já já. Mas o After Effects faz uso monstruosamente e depende muito da sua CPU para calcular efeitos. Mas aí vem uma coisa curiosa, porque apesar do After Effects ser extremamente dependente da nossa CPU, ele não usa multiprocessamento, né, multicore. Então ele está cagando para os seus núcleos
a mais de processamento, tá? Ele vai olhar para a frequência, para a velocidade de frequência do seu processador. Então, nesse caso, é melhor investir num processador com menos núcleos e mais frequência, né, com a frequência mais alta, do que num processador com muito núcleo e uma baixa frequência. Tipo, é muito melhor um quad-core com 3.5 a 4 GHz do que um 12-core, né, um 12-core, com 2.5 GHz, sacou? O After vai ser mais rápido no quad-core do que com 12 núcleos. Só que ainda tem outro porém sobre CPUs, porque o After Effects acaba usando multiprocessamento na hora do render final, né? Quando ele vai exportar, né? Quando você vai exportar uma composição, ele acaba usando mais núcleos para processar. E aí fica meio confuso, né? Porque o After Effects é meio confuso mesmo com hardware, porque aí você pode, então, ter um processador com muito núcleos e uma frequência alta. Então o ideal seria esse, você ter um processador com mais núcleos e frequência alta, né, para você poder também ser rápido na hora do render. Porque se você tiver um quad-core com a frequência alta, você vai ter uma desenvoltura muito boa para trabalhar, mas seu render não vai ser tão bom. Se você tiver com mais núcleos, aí você consegue ter um export também muito bom. Agora vamos falar de memória RAM, que é muito importante também, porque o After acaba usando nossa RAM para fazer um cache preview das nossas animações e dos nossos assets, né? Então a lei aqui é que quanto mais memória RAM você tiver, melhor. E quanto mais rápida a memória, né, mais rápida a frequência dela, melhor também. Porque quanto mais rápida a memória RAM, mais rápido ela consegue cachear o preview. E quanto mais memória RAM você tem no sistema, mais coisas você consegue fazer em cache preview. Lembrando que na timeline do After Effects ele mostra para você o que está em cache preview da RAM, né? Aquela linha verdezinha que passa embaixo é o cache da RAM, a linha azul é o cache do HD, a gente vai falar sobre o HD depois. Outro ponto importante também é que quanto mais RAM você tem, mais tempo de preview você tem. Então se você tiver uma animação de 1 minuto com 8 GB de RAM, você não vai conseguir dar um preview desse 1 minuto de uma vez só, você vai ter que ver ele em partes. Então quanto mais RAM, mais preview você tem. Agora, a gente sabe que quanto mais RAM a gente tem, mais software a gente pode manter aberto, né? Então se você costuma trabalhar com mais de um software aberto, tipo After Illustrator, After Photoshop, After Cinema 4D, é melhor que você tenha mais RAM. Se você vai trabalhar em composições de 1080p, né, que é Full HD, a Adobe indica que você use 8 GB de RAM no mínimo. Eu indico 16, tá? Eu acho que 16 é um número mais seguro para você trabalhar no After num primeiro momento, tá? Claro, não estou falando de estudar, estou falando de trabalhar, executar realmente jobs com prazo. Se você vai estudar, você usa o que tem na mão. Mas se você vai trabalhar, 16 GB para mim seria o mínimo, tá? Você trabalhar com animações em Full HD. Agora, se os seus projetos estão começando a ficar muito pesados, ou se você começa a ter composições 4K na brincadeira ali, animações em 4K e tal, aí você pode escalonar para 32 aí, ou então até 64 GB, tá bom? E se você trabalha com imagens live action de novo, né, em 4K e coisa assim, aí você vai precisar escalonar mais ainda a sua memória RAM. Mas o lance é que a gente tem que entender que quanto mais RAM a gente tem, mais cache preview a gente tem nessa RAM. E é muito rápido o cache preview da RAM em comparação ao cache do HD. Então é importante que a gente consiga balancear um pouco. Se a gente puder investir em RAM, eu sei que RAM DDR4 é meio caro, mas se puder investir em 16, eu acho que é o ideal. Agora vamos falar da GPU, que é a nossa placa de vídeo, né? Aí vem uma coisa engraçada, para não dizer trágica, porque a maioria dos softwares de animação, de edição, de composição e até de ilustração usam aceleração via GPU. Só para a gente citar aqui 3 exemplos, a gente tem o DaVinci, que é absolutamente acelerado via GPU, o próprio Premiere é acelerado via GPU e o Illustrator também é acelerado via GPU. E aí o nosso querido After Effects, que é um puta software pesado de pós-produção e animação 2D, não é acelerado via GPU. E para ser justo com o After aqui, né, para não dizer que eu tô falando bobagem, ele tem alguns efeitos de desfoque, que são agora acelerados via GPU, e o Lumetri Color também é acelerado. Fora isso, meu velho, mais nada. Isso é muito importante frisar, galera, porque eu vejo muita gente indicando uns pros outros, né, que a gente tem que investir em placa de vídeo. Placa de vídeo é um negócio caro pra cacete, né? E falando que o After é acelerado via GPU, e ele não é. Galera, After Effects não é acelerado via GPU, esquece isso, tá bom? Hoje em dia ele não é, quem sabe no futuro ele venha a ser, mas hoje em dia não é. Então investir numa placa de vídeo high-end, né, muito caro, 1080 Ti para trabalhar com After, com animação 2D e coisa assim, ainda não é um bom negócio. Agora, dito isso, o After Effects tem ferramentas externas, né, os plugins, então muitos plugins que são muito pesados acabam usando GPU, aceleração via GPU. Então se o seu fluxo de trabalho depende dessas ferramentas, tipo Element 3D, Optical Flare, Newton, Plexus e outros inúmeros plugins que usam aceleração via GPU, a não ser que você seja extremamente dependente dessas ferramentas, você não precisa investir numa placa de vídeo high-end. Lembrando, você tem que ter uma plaquinha de vídeo qualquer aí sim, tá? Se você puder ter uma placa de vídeo boa, manda ver. Agora, se você não puder, tenha qualquer uma, porque eu mesmo trabalhava no iMac, mano, com After Effects e não tinha nem placa de vídeo no iMac, né? Aquela placa de vídeo embutida no seu processador e segurava a onda.
Então, se você não precisa desses plugins acelerados via GPU, você não precisa de uma GPU high-end para trabalhar. Fechou? Lembrando novamente, né, que você tem que olhar para os outros softwares que você trabalha para ver se eles vão usar sua GPU. Porque se eles usam muita GPU, então é bom que você tenha uma placa de vídeo mediana ali high-end para que você possa usar a aceleração via GPU em outros softwares. Mas como a gente está falando do After Effects aqui, ele não usa. E por último, e não menos importante, vamos falar aqui de HDs e SSDs. Primeira coisa, se você é um cara que trabalha na nossa área ou em qualquer área que dependa de mídias pesadas como vídeo, música, ilustração, animação e coisa assim, você deve investir em um SSD. Isso é muito simples de entender porque o SSD permite que a gente acesse e leia os arquivos que estão na nossa máquina muito mais rápido que se a gente usasse um HD normal. E a primeira vez que eu usei um PC com SSD, né, com After instalado no meu SSD, com Cinema instalado naquele SSD, eu pirei porque a velocidade é monstruosa. E também a estabilidade, que é um negócio muito importante quando a gente trabalha com motion, né? O After é muito famoso por dar crash, porque é muito pesado. Então o SSD garante mais estabilidade nesse sentido. Agora, quando a gente fala de SSD, o cenário ideal seria a gente ter no mínimo um SSD no sistema, né? Só para o sistema e para os aplicativos instalados, e um outro SSD sozinho para o cache de disco do After Effects. E é bom lembrar também que a gente está numa época onde os SSDs estão muito mais acessíveis, né? Um SSD de 128 GB a gente encontra aí por 150, 200 reais. Isso é interessante porque a gente não precisa de SSDs de 1 TB para trabalhar aqui, tá? A gente precisa talvez de vários SSDs pequenos, por exemplo. O ideal seria você ter um SSD para o sistema, outro para o cache do After, outro para guardar suas mídias e um outro SSD para render externo, né, para você dar o render final. E aí você pode colocar um HD de 1 TB barracuda para guardar os arquivos depois que o job está pronto. Então lembra disso, galera, um SSD de 128 no sistema e um SSD de 128 para cache de disco é de boa para trabalhar com After, tá bom? E aí você pode ter um HD paralelo, né, de 1 TB para guardar, né, mídias e coisas assim. Se você puder investir mais SSDs, invista. Se não, fique só com 2 mesmo, tá tudo certo. Agora, uma dica final que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês pensam em comprar um notebook para trabalhar com motion, né, com After Effects, pensem muito bem, tá? O notebook nunca vai ter um custo-benefício melhor do que um desktop para trabalhar. Um desktop tem peças realmente dedicadas para aquilo que você quer e geralmente elas custam muito mais barato. Então, se você não precisar de mobilidade, não compre um notebook. Então, essas são as dicas que eu queria dar para vocês aqui. Se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, deixa nos comentários e não esqueça de assinar o canal, deixar aquele like aí pra gente e seguir o Ler em todas as redes sociais. Vou ficando por aqui, galera, e até o próximo Insights. Fui!